aqui é a Mari do Sonho de Estante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra falar sobre releituras. Eu não sei vocês, mas eu confesso que às vezes eu gosto mais das releituras do que das histórias originais. E hoje eu vou falar então sobre Alice. Não sou mega fã de Alice, mas surpreendentemente, por não ser uma história que eu curto tanto, eu até que tenho bastantes livros que foram inspirados na história original. Então, a história original que a gente conhece, né, da menininha que cai na toca do coelho e vai parar em outro mundo, no País das Maravilhas, com flores falantes, objetos falantes, comidas que fazem crescer e diminuir, um chapeleiro louco, uma lebre apressada, uma lebre louca também, não, um coelho apressado, uma lebre louca, e um gato que desaparece, e uma história também que envolve muitas teorias aí do que seria a história real, né, por trás do que originou a história que a gente conhece. Essa edição que eu tenho aqui é do Instituto Mojo, lindíssima. Vou deixar o link da página da editora, não é uma editora, do Instituto, aqui no box de descrição para você ir lá conferir as outras publicações, tanto físicas quanto digitais, porque o Instituto Mojo é um instituto sem fins lucrativos, então tem os livros físicos lá disponíveis para você comprar, mas o dinheiro arrecadado com a venda dos livros físicos é usado para traduzir e publicar obras em domínio ao público. Então lá tem várias outras obras clássicas disponíveis gratuitamente no site para você baixar e ler. Então, contribuindo, comprando um livro, você contribui também para eles traduzirem cada vez mais livros. Então, a coleção deles já tá lindíssima, tem vários livros lindos já lançados e vários livros mais lindos ainda previstos para serem lançados. E hoje então eu vou falar sobre Alice. E eu tenho aqui três releituras, três adaptações da história original. Começando, eu vou começar pelo que tem menos livro para passar para o que tem mais livro. Então, começando pelo livro único, Sem Coração, da Marissa Meyer. Aqui a gente vai ter um foco na Rainha de Copas, inclusive aqui embaixo do título diz: antes de se tornar Rainha de Copas, ela era apenas uma garota que sonhava em se apaixonar. E aqui atrás, inclusive, diz assim: muito antes de Alice cair no buraco do coelho e antes das rosas serem pintadas de vermelho, a Rainha de Copas era só uma garota vivendo seu primeiro amor. Então aqui a gente tem a Catherine, que futuramente seria a Rainha de Copas, e ela era a menina mais, assim, desejada do País das Maravilhas, inclusive era uma das favoritas do Rei de Copas, que na época dela era solteiro, e por ser a favorita do rei, a família dela, principalmente a mãe dela, já estava ali toda cheia de expectativas pro casamento real e para quando sua filha se tornasse rainha. Mas a única coisa que a Catherine queria era abrir uma confeitaria com a sua melhor amiga. Ela adora fazer torta, a especialidade dela é a torta de limão, que é a minha favorita, coincidência. Inclusive tem uma cena nesse livro que, tadinha da Catherine, eu fiquei com vergonha alheia, porque, assim, o baile tinha um tema, né, de cores, e a mãe dela, na intenção de fazer ela se destacar ali no meio das pessoas, colocou ela completamente fora do padrão exigido pro baile. Então eu fiquei tipo, nossa, tadinha da Cat. Só que acontece que a Cat, ela não tá nem um pouco interessada no rei, inclusive em um desses bailes que ela vai, no baile do rei, ela se apaixona por outra pessoa. O bobo da corte que tá ali pra animar a festa, e não só pra isso, como você vai descobrir um pouquinho mais pra frente na história, conforme você for lendo. Mas então ela se apaixona pelo bobo da corte. Então ela acaba contrariando a mãe e o rei e vivendo esse relacionamento secreto aí com o bobo da corte. Isso vai dando vários problemas aí pra ela pela frente. Então é uma história bem interessante, assim, é um ponto de vista bem diferente, bem legal. E eu gostei muito desse livro, foi uma leitura que me envolveu bastante e vale super a leitura. Aliás, se você for ler, leia de barriga cheia, porque, olha, é cada cena com comida que você vai querer parar cada página pra procurar receita pra tentar fazer depois. Então, assim, eu li esse livro, acho que pelo menos umas 2 vezes eu peguei uma torta de limão pra comer enquanto eu li esse livro, porque eu não aguentei. Depois nós temos uma Alice um pouco mais macabra, digamos assim, que é Alice contra zumbis. Então, o primeiro livro é Alice no País das Armadilhas. Aqui a gente tem o começo de tudo, igual o começo da história clássica. A Alice, assim, vive num mundo pós-apocalíptico e tem os mordedores, que basicamente são os zumbis.
E a Alice, ela cai na toca de um mordedor fantasiado de coelho e ela vai descobrir ali um mundo subterrâneo que ela não sabia que existia. Caindo nesse buraco, ela acaba descobrindo uma profecia que envolve a pessoa dela, e ela já nasceu nesse mundo pós ataque nuclear. E ela já nasceu nesse mundo, então desde criança ela convive com... Não convive com esses mordedores, mas desde criança ela sabe o que eles são e precisa aprender a se defender. E aí, depois de cair nessa toca do mordedor, ela descobre que faz parte de uma profecia. Além de descobrir também ali a origem desses mordedores, como eles surgiram, o que aconteceu pra eles surgirem. Porque esses mordedores, assim como os zumbis, quando eles mordem alguém, essa pessoa vira um mordedor. Igual os zumbis. E essa história se passa na Índia, então assim, é um ambiente completamente diferente, principalmente da história original, quanto de histórias dos outros livros que eu já li, não necessariamente releituras de Alice, mas dos livros em geral que eu já li. Então se passa em Nova Delhi e foi um ambiente completamente novo pra mim, e uma forma também, né, um ponto de vista completamente diferente aí pra história da Alice. O segundo volume dessa história é Alice e as Armadilhas do Outro Lado do Espelho. E aqui, obviamente, eu não posso contar a sinopse porque é o segundo volume, mas ele se passa aí uns 2 anos depois do primeiro livro. E por último, mas que também pode ser lido primeiro, mas eu recomendo que seja lido por último porque o impacto assim vai ser maior, que é Cortem as Cabeças. Aqui a gente não tem necessariamente uma continuação. Não sei se eu posso contar ou se vai ser spoiler. Não vou contar, mas eu recomendo que se você já leu o primeiro, por exemplo, leia o segundo, depois você lê esse. Esse daqui deixa por último, porque a surpresa, assim, as informações que aparecem aqui vão ser mais chocantes, vão te surpreender mais se você ler esse primeiro. Eu acho que se você ler esse por último. Se você ler primeiro, eu acho que os próximos livros acabam ficando meio assim, tipo, nossa, foi isso que aconteceu? Então, leia esse por último e vai fechar a trilogia, que até o momento é uma trilogia, vai fechar a trilogia com chave de ouro. E por último, eu tenho aqui uma série de 4 livros, que é a série do Lado Mais Sombrio. Então, o primeiro volume é O Lado Mais Sombrio, o segundo volume é Atrás do Espelho, o terceiro volume é Qualquer Outro Lugar, e nós temos o volume 3.5, que aparentemente é um livro de contos, que é Sussurros do País das Maravilhas, da autora A.G. Howard. Nessa série, a gente tem os personagens clássicos de Alice, o Coelho Branco, o Chapeleiro Maluco, o Gato, a Lagarta e a Rainha de Copas. Só que aqui, a nossa protagonista, ela já é uma ascendente, digamos assim, da Alice da história clássica. Então... não, descendente. Mas de clássico, a gente só tem os personagens. Aqui a gente tem a jovem Alissa, que vai precisar dar um jeito na maldição que tem aí em volta das mulheres da família dela. Então, a Alice da história clássica é a tataravó da Alissa, e como a gente sabe nas teorias ali da história original da Alice, né, do Lewis Carroll, que a Alice ela tinha alucinações e foi parar no manicômio. Então esse é o medo da protagonista aqui, ter o mesmo futuro. Ter o mesmo futuro que a avó dela. A maldição é nada mais nada menos do que ouvir o pensamento das plantas e dos animais. Sinceramente, se eu tivesse isso, eu acharia isso incrível. Mas pra elas aqui é considerado uma maldição, então ela precisa esconder que ela consegue ouvir os pensamentos das plantas e dos animais para não ter o mesmo destino que a tataravó dela, a Alice, do clássico da Alice. Então, o meio aí que ela vai arranjar para tentar consertar as coisas é ter que entrar na toca do coelho de novo e consertar algumas coisas que deram errado ali no País das Maravilhas. Então, assim, acho que aqui a gente vai ter uma história muito parecida com a de Alice no País das Maravilhas, mais parecida do que a dos outros dois que eu indiquei. E eu não vejo a hora de ler esse livro. Esse livro tá na minha wishlist há nem sei quanto tempo e eu só consegui comprar ele recentemente, acho que ano passado. Então, assim, queria muito ler o quanto antes. E parecem ser bem rapidinhos, a diagramação deles é muito boa. E tá aqui então mais uma releitura aí do clássico de Alice no País das Maravilhas. As indicações acabaram, mas agora é a sua vez. Eu quero que você deixe aqui nos comentários
uma releitura de Alice, tá? Tem que ser de Alice, porque o vídeo de hoje é temático de Alice. Então, deixa aí nos comentários uma releitura de Alice que você quer muito ler, que você já leu, que não seja uma dessas aqui que eu indiquei. E deixa aqui pra acrescentar a nossa lista de releituras desse clássico infantil. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair de novo por aqui. E lembra de comprar com o meu link também. Lembra que você viu esses livros aqui no canal. E apoie o canal comprando com o meu link. Todos os livros estão linkados aqui embaixo. Então a gente se vê no próximo vídeo. E tchau!